Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, oração diária. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Um pedido, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações, porque aí todas as vezes que eu colocar as reflexões no ar, você será notificado e também o YouTube irá propagar esta palavra para mais pessoas. Mas antes de abrirmos nossos lábios em oração, quero te convidar a quietar o coração por um instante e refletir em uma verdade poderosa da palavra de Deus. Em Eclesiastes 3:1 está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós não vivemos por acaso. A nossa vida não é uma sequência aleatória de acontecimentos. Existe um tempo certo para cada mover de Deus. Uma estação preparada para cada propósito que Ele deseja cumprir em nós e através de nós. Deus trabalha com ciclos, com processos, com momentos específicos, e cada um deles carrega uma oportunidade única. O grande desafio é que essas estações não esperam indefinidamente, elas passam. E muitas vezes, por distração, medo ou até desobediência, deixamos escapar aquilo que o céu já havia preparado para aquele tempo. Deus fala conosco de uma forma específica em cada fase da nossa vida. Ele direciona, instrui, impulsiona. Mas quando não discernimos a voz dele ou decidimos adiar aquilo que ele já nos pediu, corremos o risco de perder algo que não volta da mesma forma. Por isso, hoje não é apenas mais um dia comum. Pode ser exatamente o dia em que Deus está tentando alinhar você com um novo tempo, uma nova direção, uma nova resposta. O nosso Deus não trabalha de forma aleatória. Ele é um Deus de precisão, de propósito e de estações bem definidas. Nada do que ele faz está fora do tempo certo. Ele conhece o momento exato de agir, de abrir portas, de fechar ciclos e de liberar novas direções. A palavra nos mostra que o Senhor estabelece tempos específicos para cada pessoa. E mais do que isso, as instruções que ele nos dá estão diretamente ligadas a esses tempos. Ou seja, aquilo que Deus te pede hoje não é por acaso. É porque existe um propósito que precisa acontecer agora. O problema começa quando, mesmo ouvindo a direção de Deus, escolhemos não obedecer. Às vezes, não é nenhuma rebeldia explícita. É apenas depois eu faço. Ainda não é o momento. Ou até isso não parece fazer sentido agora. E é exatamente aí que muitos atrasos espirituais começam. Quando adiamos uma instrução divina, não estamos apenas postergando uma decisão, estamos interferindo no fluxo do propósito de Deus para aquela estação.
E isso pode gerar perdas que, mesmo sendo restauradas pela misericórdia de Deus, nunca voltam da mesma forma. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que são específicas para um tempo. Quando esse tempo passa, a oportunidade também pode passar com ele. Por isso é tão sério quando Deus fala. Não é apenas sobre ouvir, é sobre responder no tempo certo. Mesmo quando o Senhor, em sua infinita misericórdia, decide restaurar aquilo que foi perdido, ainda assim há algo que não pode ser recuperado: o tempo que já passou. Deus pode trazer cura, pode abrir novas portas e até reacender promessas. Mas certas oportunidades pertencem a estações específicas. Pense comigo. Uma direção que Deus liberou para a sua juventude, quando ignorada, pode acabar sendo vivida apenas anos depois. E embora ainda haja graça, o cenário já não é o mesmo. As circunstâncias mudaram. E muitas vezes o impacto poderia ter sido muito maior se tivesse sido obedecido no tempo certo. E é por isso que a desobediência, mesmo quando parece pequena, é tão perigosa. E não apenas a desobediência direta, mas também o atraso, a procrastinação espiritual, o depois eu vejo isso. Adiar o que Deus já deixou claro pode nos custar mais do que imaginamos. Sim, Deus às vezes nos dá instruções que parecem difíceis, desafiadoras e até fora da nossa realidade. Instruções que exigem fé, coragem e uma confiança total nele. E é natural que diante disso surjam dúvidas, inseguranças e questionamentos. Mas existe algo poderoso que precisamos entender. Quando Deus dá uma direção, Ele não espera que você entenda tudo. Ele espera que você confie. E é nesse ponto que muitos travam. Porque querem garantias, querem segurança, querem ter tudo sob controle. Quando, na verdade, o chamado de Deus sempre nos levará a depender totalmente dele. Quando Deus chamou Josué para assumir uma grande responsabilidade após Moisés, ele não entregou um plano detalhado com todas as respostas. Ele deu uma ordem clara: seja forte e corajoso. Em Josué 1:7-9, o Senhor reforça algo essencial. Não se desvie, não negocie a palavra, permaneça firme e medite nela dia e noite. A promessa era clara: prosperidade e sucesso. Mas havia uma condição: obediência. Perceba isso. Deus não pediu para Josué sentir coragem. Ele mandou que ele fosse corajoso. E sabe o que isso significa? Isso significa que a coragem não é ausência de medo, mas uma decisão de avançar apesar dele. E aqui está uma verdade que muda tudo. Quando Deus te dá uma direção, Ele não apenas aponta o caminho, Ele sustenta você no processo. Você nunca está sozinho quando está obedecendo a Deus. Muitas vezes, o medo tenta nos paralisar, fazendo parecer que estamos desamparados, inseguros, incapazes. Mas isso é uma ilusão. Porque se foi Deus quem mandou, é Deus quem garante.
A ordem continua ecoando até hoje. Não tenha medo, não desanime, permaneça firme e confie. Porque a presença de Deus é a maior segurança que alguém pode ter. Então, não é sobre ter todas as respostas, é sobre segurar na mão de Deus e dar o próximo passo. Talvez, no fundo do seu coração, você esteja pensando: eu até sei o que Deus me pediu, mas ainda não comecei, porque não parece o momento certo. Você analisou, pensou, calculou, olhou para os recursos, para as dificuldades e chegou à conclusão de que ainda não dá. Mas existe algo que precisa ser confrontado com amor e verdade. Deus não nos dá instruções para serem apenas analisadas, Ele nos dá instruções para serem obedecidas. Quando o Senhor fala, não cabe a nós julgar se aquilo é viável ou não. Não é sobre lógica humana, é sobre confiança espiritual. Muitas vezes aquilo que Deus pede não vai fazer sentido no início, porque Ele está nos chamando para viver pela fé e não pelo controle. A palavra nos ensina que se estivermos dispostos e obedientes, comeremos o melhor desta terra. Existe uma recompensa liberada para quem decide agir no tempo de Deus, sem atraso, sem desculpas, sem resistência. Por outro lado, quando escolhemos ignorar ou adiar continuamente aquilo que Deus já falou, corremos o risco de nunca mais viver aquela oportunidade da mesma forma. Existem momentos que não se repetem, portas que não ficam abertas para sempre. Deus ainda está falando com você, mas a pergunta é: até quando você vai adiar a resposta? Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de romper com a indecisão e dar um passo, mesmo que pequeno, mas em direção àquilo que Deus já colocou no seu coração. Ao longo da caminhada existem histórias que nos despertam, não para nos condenar, mas para nos alertar. Histórias de pessoas que ouviram a voz de Deus, mas deixaram o tempo passar. Certa vez, um homem recebeu um direcionamento claro ainda na juventude. Deus o chamou para um propósito e o orientou a procurar um homem de Deus mais experiente, que o ajudaria a se preparar para aquilo que havia sido liberado sobre a sua vida. Ele ouviu, mas não foi. Os dias viraram meses, os meses viraram anos, e ele continuou vivendo como queria, sempre adiando aquilo que sabia que precisava fazer. Até que, depois de muito tempo, decidiu finalmente obedecer. Mas quando chegou lá, já era tarde. O homem que iria prepará-lo já havia partido. E aquilo que Deus queria fazer naquela estação já tinha seguido outro rumo. Em outra situação, alguém recebeu uma ideia inspirada por Deus, algo promissor, algo que poderia gerar frutos. Mas essa pessoa ficou apenas pensando, analisando, girando em torno da ideia e nunca agiu. Até que um dia viu exatamente aquilo sendo realizado por outra pessoa. Isso revela uma verdade forte. Deus nos ama profundamente, mas quando ignoramos constantemente uma direção, não significa que aquilo ficará guardado, esperando para sempre. O propósito continua, ainda que às vezes
sem nós. Isso não é para gerar medo, é para gerar despertar. Se Deus falou, valorize. Se Ele confiou algo a você, honre com atitude. Diante de tudo isso, em vez de fugir ou ignorar aquilo que Deus tem falado, precisamos encarar com sinceridade o que está por trás da nossa resistência. Na maioria das vezes não é falta de direção, é medo. Em outros casos, é incredulidade. A palavra é clara ao nos ensinar que Deus não nos deu espírito de medo. Isso significa que todo medo que tenta te paralisar não vem dele. O medo é uma estratégia para te impedir de avançar, para roubar aquilo que Deus já colocou diante de você. E junto com o medo, muitas vezes vem a dúvida. A incredulidade entra de forma sutil, fazendo você questionar: será que é Deus mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? E quando essas perguntas dominam o coração, a fé começa a enfraquecer. Em Hebreus 3,12 somos alertados a vigiar contra um coração de incredulidade, porque isso nos afasta de Deus. Já em Tiago 1,6-8, vemos que quem tem dúvida se torna instável, como uma onda levada pelo vento sem firmeza para receber aquilo que pede. A incredulidade não é algo leve aos olhos de Deus. Ela nos impede de viver o sobrenatural. Mas há uma verdade poderosa. A fé pode ser fortalecida. Ela cresce quando permanecemos perto de Deus, quando ouvimos Sua palavra e quando escolhemos confiar mesmo sem ver. Mas existe uma boa notícia no meio de tudo isso. Tanto o medo quanto a incredulidade podem ser vencidos. Não importa o quanto essas coisas tenham tentado te travar até aqui. Há um caminho de cura e fortalecimento. E esse caminho é permanecer em Deus. A fé não surge do nada. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se expõe à voz de Deus, mais a sua fé é fortalecida. Quanto mais você se aproxima dele em oração, mais coragem você recebe para obedecer. Especialmente quando se trata de propósito. Você precisa estar conectado com Deus de forma intencional. Não dá para viver o que Ele te chamou para viver estando distante dele. Esquece. Talvez você seja alguém que recebeu uma direção há muito tempo. Dias que viraram meses, meses que se tornaram anos, e aquela palavra ainda está guardada, esquecida, talvez até em algum caderno, em alguma anotação, ou apenas na memória. Mas hoje, Deus está te chamando de volta. É tempo de tirar a poeira daquilo que Ele já falou com você. É tempo de voltar à presença dEle, de orar novamente sobre aquilo, de se posicionar com o coração disposto. E uma coisa muito importante, não decida por conta própria que o tempo já passou. Se realmente tiver passado, Deus vai te mostrar. Mas enquanto Ele não disser isso, a sua parte é obedecer. Mesmo que pareça tarde, ainda há graça para quem decide agir. Agora, com o coração mais alinhado e sensível à voz de Deus, vamos nos colocar em oração.
não como uma repetição de palavras, mas como uma entrega verdadeira, sincera, de alguém que decidiu parar de adiar e começar a obedecer. Por isso, eu te convido. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade e gratidão. Obrigado por mais um dia, pela Tua palavra que me confronta, mas também me cura. Obrigado porque mesmo quando eu não percebia, o Senhor continuava falando comigo, me chamando, me direcionando. Hoje eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu ouvi a Tua voz, mas não respondi como deveria. Eu vi sinais, senti o Teu mover, recebi confirmações, mas ainda assim hesitei. Preferi o conforto ao invés da fé, o seguro ao invés da obediência. Perdoa-me, Pai, por cada vez que eu tratei a Tua instrução como algo opcional. Perdoa-me por confiar mais na minha lógica do que na Tua direção. Eu reconheço que o Senhor sempre soube o melhor caminho, mas eu, por medo ou dúvida, escolhi esperar demais. Hoje eu me arrependo de coração e, mais do que isso, eu decido mudar minha postura. Eu não quero mais viver travado nem atrasado em relação ao Teu propósito. Senhor Jesus, eu reconheço que deixei o medo falar mais alto em muitos momentos. Dei espaço à dúvida, hesitei quando deveria avançar e confiei mais nas circunstâncias do que na Tua voz. Mas hoje eu decido romper com tudo isso. Arranca do meu coração todo medo, toda incredulidade, toda insegurança. Destrói as barreiras internas que me impediram de obedecer. Cala toda voz contrária que diz que eu não posso, que não consigo, que não é o tempo ou que já é tarde demais. Eu declaro que não vou mais adiar aquilo que o Senhor já me pediu. Eu escolho confiar, mesmo sem entender completamente. Eu escolho obedecer. Mesmo quando for desafiador, eu escolho caminhar pela fé. Fortalece-me, Senhor, na Tua palavra. Coloca em mim fome pela Tua presença, sede pela verdade, disciplina para permanecer em oração. Que a minha fé cresça ao ponto de ser maior do que qualquer medo. A partir de hoje, eu assumo um novo posicionamento. Eu vou viver o Teu propósito. Eu vou responder ao Teu chamado. Eu vou agir no tempo certo. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouviu. Eu creio que uma nova estação começa agora. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Se você crê nesta nova estação sobre a sua vida, escreva com fé. Amém. Eu recebo e viverei o propósito de Deus. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. Caso você queira fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link. Basta entrar e fazer parte da nossa comunidade. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.